Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então às nossas aulas de filosofia. Na última aula nós vimos o princípio da verificabilidade. Olha só, ele consegui falar sem travar a língua, eu estou melhorando bastante. Hoje nós vamos ver o princípio da falseabilidade. Nossa, me senti fonoaudiólogo agora. Então, o princípio da verificabilidade eu deixei para vocês algumas questões. A página 22 e a número 1 da hora de estudos, né? Hora de estudos que está lá na página 28. Então, na página 22 tinha aquele texto lá e vocês tinham que responder a pergunta. Letra A. De acordo com o texto, a visão científica do mundo, buscada pelo neopositivismo, que é essa corrente elaborada por esses filósofos austríacos lá daquela escola, modifica as atitudes humanas em relação às questões da vida. Você concorda com essa afirmação? Pessoal, claro. Você acha que ter uma concepção baseada na verificabilidade muda a nossa vida cotidiana? Eu acredito que sim. Se eu baseio minha vida agora só em cima daquilo que eu posso verificar sensivelmente, eu vou deixar de acreditar em coisas imateriais. Então, não só na metafísica, como alma, sentimentos, mas também na própria existência de uma além-vida. Na existência de uma religião, de uma vida posterior, então isso vai mudar meu comportamento na vida de hoje, na nossa vida atual. Então eu, Samuel, acredito que sim, mas essa é a minha resposta que sirva como exemplo para vocês formularem a resposta de vocês, tá? B. O texto afirma haver uma conexão interna entre a visão científica do mundo e os esforços pela reorganização das relações econômicas e sociais, pela unificação da humanidade, pela renovação das escolas de educação. Você considera essa afirmação verdadeira e atual para a sociedade em que vive? Pessoal, novamente, vamos lá. Uma visão do mundo baseada na ciência, na verificação das propostas científicas, embasando isso, sendo a base da educação, mudaria um pouco o que a gente vê hoje? A nossa vida moral, a nossa conduta, as nossas relações, não mudaria? Uma visão pautada na ciência e não mais em princípios de costume, em princípios religiosos, mudando a educação, mudando a unificação da humanidade. Isso não seria diferente? Não impactaria na nossa realidade hoje? Jaraguá, o Brasil como um todo, não é um país que segue muitas tradições religiosas, tradições culturais. Se nós tirássemos tudo isso e deixarmos apenas aquilo que é base científica, aquilo que é comprovadamente, pode ser verificado sensivelmente, não mudaria o nosso contexto bastante? Pensem nisso. Resposta pessoal, mas isso que instigue vocês a responderem, a desenvolver a resposta de vocês, né? E eu deixei a número 1 da página 28, da questão da página chamada Hora de Estudos, né? 1. O Círculo de Viena foi um importante marco para a filosofia e, exemplarmente, propôs que... Qual dessas afirmações aqui é do Círculo de Viena? É a letra C. Para ser aceitado como verdadeira uma teoria científica, deveria passar pelo crivo da verificação empírica, pela verificação sensível. Então, para ser científico, deve passar por esse crivo da verificação empírica, verificação sensível. Eu não vou ler uma por uma das outras alternativas e mostrar como estão erradas, porque gastaria muito tempo, tá bom, gente? Mas, se alguém de vocês acha que pode ser uma outra e não entendeu porque não é a A, porque não é a B, porque não é a C, mandem para mim no privado que eu respondo vocês, que eu explico porque não é essa, tá bom? Não vou fazer aqui na aula porque gastaria muito tempo, perguntem lá. Mas perguntem, tá bom? Vamos agora ver outra teoria, outra modo de pensar em relação à ciência, a falseabilidade, né? Nós vimos a verificabilidade, agora a gente vai ver o princípio da falseabilidade. O que eu amo na filosofia é o seguinte: você pega lá o princípio da verificabilidade, você lê e fala, nossa, esses caras aqui, eles têm razão no que eles falam, tem muito sentido isso aqui, né? De fato, a ciência ela deve se basear em princípios de verificação, né? Eles estão certos, esses filósofos. Aí você pega o princípio da falseabilidade, que fala uma coisa diferente, né? Até critica aqueles filósofos, você lê e você fala, nossa, mas realmente esse cara está certo aqui nos princípios dele, né? Realmente, isso que ele falou tem muito sentido, né? Aí você pensa, meu Deus, eu me sinto muito burro, porque parece que os dois têm sentidos e eu não consigo discordar de nenhum deles, né? Eu amo isso, né? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Esse cara aqui, ele vai falar um pouquinho diferente, né? Minha irmã tá um pouco assustada que ela conseguiu quebrar um alicatinho de unha, gente. Da minha mãe. Como que ela... Da minha mãe ainda, né? Como que ela fez isso? Não sei. Era ruim. Dizendo que o alicatinho era ruim. Claro, depois que quebrou ele é ruim, né, Sueli, né? Depois que quebrou é claro que tá ruim, né? Mas depois a gente resolve isso, filha, fica tranquilo. Voltando para nossa aula, gente. Então, a gente verificou empiricamente que aquele alicatinho é ruim, que o material dele não é bom. Então agora a gente pode desenvolver um princípio científico de que
esse alicate não é bom, o material dele não é bom porque ele não suportou cortar a unha da minha irmã, que aparentemente é uma unha muito grossa, né? Cutícula, ela disse que é cutícula, tá bom, né? Que não era muito bom. Então aí a gente já pode aplicar o princípio da verificabilidade? Sim, verificarmos empiricamente sobre a qualidade desse alicatinho. Só que o princípio da falsibilidade vai dizer algo um pouco diferente disso. Acompanhe comigo a leitura na página 22, no parágrafo lá embaixo. Ainda no século XX, o filósofo austríaco Karl Popper dedicou-se ao problema da demarcação da ciência, ou seja, buscou um critério capaz de distinguir o conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento. Nessa busca, ele contestou o conhecimento da verificabilidade estabelecido pelo Círculo de Viena. Lembra? Círculo de Viena, estudamos na última aula, estabeleceu o princípio da verificabilidade. Afinal, os métodos científicos são indutivos, ou seja, partem de casos particulares a fim de formar leis gerais. Porém, segundo Popper, um cientista jamais conseguiria analisar empiricamente todos os casos individuais, a fim de se comprovar a ausência de exceções a leis gerais enunciadas pela teoria. O alicatinho quebrou, não quebrou? Então, o daqui de casa pode ter quebrado, o da Alice Maria pode ter quebrado, o da Aline pode ter quebrado. Então, o princípio da verificabilidade vai dizer, é científico então que os alicatinhos, né, têm uma qualidade ruim, têm um material ruim? Vou dizer que sim, que nós verificamos alguns alicatinhos e verificamos que sim, tem qualidade ruim. Formula então a lei geral. Só que o princípio da falsibilidade vai dizer que não. Que mesmo que eu tenha verificado muitos alicatinhos, eu não verifiquei todos. Como então eu vou fazer uma lei que se aplique a todos se eu não verifiquei todos? Pode ter algum alicate em algum canto do mundo que o material dele seja bom. Então ele vai dizer que a ciência moderna, ela usa o princípio indutivo, lembra? Que é verificar vários casos a fim de formar uma lei geral. Verifico várias coisas caindo, vou então formular a lei da gravidade. Verifico várias coisas dilatando com calor, princípio de dilatação dos corpos, em método indutivo. Só que eu não posso então aplicar uma regra geral, porque quando eu faço uma regra, eu não estudei todos os casos do mundo. E qual é o exemplo que ele dá? Lá na página 23 ele vai dar esse exemplo aqui dos gansos. Ele vai dizer, mesmo que nós vejamos vários gansos brancos, nós não podemos falar com certeza que todos os gansos são brancos. Porque eu não vi todos os gansos do mundo, pode ter um ganso pardo no meio, pode ter um ganso negro no meio. Esse é o princípio da verificabilidade, falsibilidade. Vamos pegar outro exemplo, os professores. Vamos dizer que todos os professores de filosofia do mundo são belíssimos, né? Mesmo vocês tendo contato comigo, que sou um professor de filosofia extremamente belo, talvez tenha outro professor de filosofia, né? Vamos ver outros professores, não tão belos como eu, mas também tem a sua beleza. A gente não pode afirmar aí uma lei geral, segundo ele, porque nós não vimos todos os professores de filosofia do mundo. Como então tirar uma regra geral para se aplicar a todos eles? Então isso é o princípio da falsibilidade. A impossibilidade da verificação empírica de todos os casos particulares. Então nós não podemos formular uma lei geral. Página 23, segundo parágrafo comigo. Além disso, Popper denunciava que, diante da impossibilidade de analisar todos os casos particulares, a fim de atestar a universalidade de uma teoria, os cientistas utilizavam estratégia para tentar tornar suas teorias imunes a contestações. Olha só, presta atenção nisso. Trata-se de um procedimento denominado argumento ad hoc, para este em latim, né? Ad hoc, para este momento, para essa situação, para este. Ele consiste em excluir do âmbito da teoria o objeto que poderia falseá-la. Por exemplo, retomando o exemplo do ganso, né? Um possível argumento ad hoc para manter a proposição todos os gansos são brancos seria concluir que um ganso de outra cor não é um ganso. Então, para ele o argumento ad hoc é forçar a realidade para caber dentro da sua teoria. A sua teoria ela não mais contempla a realidade, você altera a realidade para caber na sua teoria. Eu vou dizer que todos os gansos são brancos. Ah, mas a gente contou um ganso que não é branco. Aí qual que é o argumento ad hoc? Ah não, ele não é ganso. O meu aqui, todos os gansos são brancos, eu falei isso com certeza absoluta. Esse ganso que você encontrou pardo não é ganso não. Esse ganso negro não é ganso não. Esse é o argumento ad hoc. Eu manipulo a realidade para fazê-la caber dentro do meu argumento. Eu excluo da minha teoria aqueles objetos que a tornam falsa, que demonstram sua fraqueza. Então lembra que a gente falou na primeira aula? Será que os cientistas eles não forçam a realidade para caber dentro das suas teorias? É isso que ele vai contar. Muitas vezes, quando um objeto contradiz aquela teoria, eles excluem aquele objeto, tiram ele, dizem que ele não faz parte da teoria, para manter ainda a verdade da teoria deles. Compreenderam, gente? O que é o argumento ad hoc? Um argumento que serve para excluir
daquele campo de estudo, aquele objeto que contradiz a sua teoria. Próximo parágrafo, vamos ler juntos. No entanto, Popper defendia o critério da falsibilidade. Cada hora eu leio um nome dele diferente. Popper, Piper, Popper, né? Vamos lá. Então, Popper defendia o critério da falsibilidade para avaliar as teorias científicas. Segundo esse critério, uma teoria só poderia ser considerada científica se ela estivesse aberta à demonstração da sua falsidade, isto é, desprovida de argumentos ad hoc, desprovida de argumentos que tentem justificar sua existência manipulando a realidade, excluindo objetos que demonstrem suas fraquezas. Enquanto a falsibilidade dessa teoria não fosse demonstrada, ela continuava válida. Mas se isso ocorresse, ela seria substituída por outra, também falseável, ou que favorecia o progresso do saber. Sendo assim, Popper não considerava as teorias científicas verdadeiras e definitivas, mas prováveis e provisórias. Então, para ele, a teoria científica não é absoluta. Ela deve estar aberta a ser contestada, a ser rebatida. Então, quando alguém tentava forçar demais a realidade para proteger essa teoria, não, essa teoria deixou de ser científica. Ela tem que estar aberta a ser melhorada. Isso garante o progresso da ciência. Chegamos a um ponto aqui que a gente acha que isso é verdade, mas vamos tentar contestar, vamos tentar melhorar? Aí a gente melhora e surge outra melhor ainda. Então, a teoria da falsibilidade é isso. É a teoria científica estar aberta a ser contestada, estar aberta a ser contestada e mostrada a sua falsidade a fim da evolução da própria ciência. Então ela deve ser liberta de argumentos ad hoc, argumentos que tentam sustentar a sua verdade em cima de uma mentira, em cima de uma falsificação da realidade. Então é claro, isso que vai promover o progresso. Falsibilidade, estar aberto para críticas e negações, o que garante o progresso. Por que a gente chama atenção para essa aula de hoje? Vemos mais uma vez a filosofia definindo o que é a verdade científica. Tanto que a ciência ela depende da filosofia para se justificar e para se sustentar, para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. Tá bom? Para casa, o que vai ficar para casa, né? Página 23 e 24, é isso? Página 23, esse aqui, e página 24, essas perguntas aqui. Vai ficar, aliás, para essa aula agora. Façam essa página 23 e essa página 24, 1, 2 e 3, tá certo? Grande abraço para vocês, já passou demais o tempo da aula e até semana que vem. Até mais. Para compensar outra aula que foi curta, né? Da semana passada, essa foi grande.